Olá, queridos. Vamos dar continuidade aqui na leitura de Gálatas. Hoje é capítulo 2, tá? Mas como eu estou usando aqui um outro aparelho, ficou faltando o versículo 1, mas eu quero que depois você vá lá e confere e dá uma lida novamente, tá bom? Mas aqui, no versículo 2, ele continua dizendo o seguinte: rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular aos que pareciam mais influentes, para que, de algum modo, não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Então, aqui Paulo, ele pegou o Barnabé, pegou o Tiago, e foi novamente para depois de 14 anos, acho que é isso que o versículo 1 diz, que depois de 14 anos ele subiu para Jerusalém para ensinar aquele povo o evangelho, né? O evangelho verdadeiro de Cristo. E ele tinha uma definição clara, ele não queria perder tempo, então ele foi e ele preparou ali aquele lugar, aquele ambiente, para que os esforços deles não fossem inutilmente ali, né? Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar, se muito embora fosse grego, né? Fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Então, eles estavam ali numa demanda muito forte sobre circuncisão, incircuncisão, se eles ainda deveriam continuar fazendo esse ato ou não. E nós vimos que a circuncisão era feita ali, Abraão praticou isso, né? E era pela lei ali. Mas Jesus, quando veio, Jesus acabou com isso. Não, ele aboliu tudo isso. Não precisamos mais hoje ser circuncidados, né? Não é necessário mais. Então, hoje, o coração precisa ser circuncidado. Essa é a verdade diante do Senhor Jesus. E no versículo 5, ele diz o seguinte, do 2 a 16, né? Aí ele diz o seguinte: contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do evangelho permanecesse convosco. Então, ali havia surgido naquele meio falsos irmãos para espionar, para realmente perseguir eles ali na questão da liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. Então, os religiosos, eles queriam realmente manter isso, queria implantar isso realmente, não queria que isso fosse retirado. Então, alguns religiosos infiltravam para quê? Para que observasse aquilo que Paulo estava fazendo e que queriam reduzir eles a escravos. E Paulo estava realmente decidido a mudar a mentalidade desse povo. Foi Paulo que escreveu em Romanos, né? Renovai as vossas mentes, né? No Senhor. Então, Paulo estava preparado para enfrentar esses religiosos que queriam manter eles nessa escravidão da lei. E ele foi ali preparado para realmente não aceitar isso, né? E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenha sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Então, Paulo conhecia muito bem a vida desses caras. Paulo conhecia muito bem essas pessoas que se posicionavam dessa maneira. Então, ele diz assim, olha, essas pessoas que vêm com a aparência de importante, para mim eles não significam nada. Eu sei quem eles são, eu sei quem eu sou em Cristo, não é? Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, né? Então, eles tinham essa função, né, de circuncidar. Existia aqueles que estavam circuncidados e aqueles que não eram circuncidados.
Então, os que não eram circuncidados não podiam fazer parte desse povo, não é? Então, havia uma grande diferença. Então, não dá para me explicar muito aqui com detalhes por conta que o vídeo precisa ser um pouco menor. E aí ele fala assim: porquanto Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para apóstolo aos gentios. Então, Pedro ele foi separado para ser apóstolo dos judeus e Paulo para os não-judeus, para os gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. Então, Paulo, quando ele encontra Pedro, quando ele chega ali, ele tem um confronto com Pedro. Porque Pedro estava fazendo algo que não estava entendendo o processo da nova aliança, da obra consumada da cruz. E ali ele confronta Pedro por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Então, assim, Pedro estava com problemas de aprovação, necessidade de aprovação. Pedro estava ali com problemas. Ele estava tendo problemas com ele mesmo, essa questão de agradar, de fazer para agradar, de fazer para isso. E Paulo não, Paulo já estava definido e decidido o que ele tinha que fazer. Então, e os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita. Então, Pedro estava sendo alguém, quando ele estava só, estava sendo outra pessoa quando ele estava juntos, não é? E foi onde... me lembrei agora de uma tarefa que nós fizemos, é o seguinte: como que você é quando você está sozinho com Deus e quando você está diante das pessoas? Então, às vezes, o comportamento de pessoas, elas mudam. Então, o importante é saber como que eu sou diante de Deus e como que eu sou diante das pessoas. Nós temos que ser a mesma pessoa, temos que ser realmente de caráter para que não mude nada, não é? E os outros judeus, já li isso aqui: contudo, assim que percebi que não estava se portando de acordo com a verdade do evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Então, Paulo estava atento, com a anteninha ligada o tempo todo, ele estava em alerta o tempo todo, e ele viu ali que Pedro estava agindo de maneira incorreta. Ele foi lá e chamou a atenção e corrigiu ele para que ele voltasse para essa verdade. E depois, se vocês quiserem conhecer a vida de Pedro, a história de Pedro, como foi o encontro de Pedro, realmente, quando ele teve o encontro de entender e compreender a nova aliança, vocês vão ficar surpresos de ver. Se tu, sendo judeu, aí para dar um alerta, né? Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeu? Então, Pedro estava vivendo algo e ensinando algo e não vivendo aquilo, não é? Nós, judeus de nascimento e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer
em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei. Então, Paulo defendendo a fé, ele estava ali ensinando sobre a fé e ele estava realmente defendendo que este povo não poderia andar sobre a lei, mas sim sobre a graça de Cristo, sobre a fé, né? A graça em Cristo Jesus. Contudo, se buscamos ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Olha que interessante. Pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não tomo inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Então Paulo aqui defende essa verdade, esse evangelho, que ele está dizendo assim, olha, se eu fui, eu sei que eu fui crucificado juntamente com Cristo, né? E se eu fizer isso de maneira o contrário, eu estou negando a graça dele, eu estou negando o sacrifício dele na cruz. Se eu andar pela lei, eu estou negando a vida de Cristo, o sacrifício que ele fez por mim. Então eu estou me tornando inútil à graça de Deus. E ele diz, se eu andar pela lei, se eu não viver a fé verdadeira, o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, eu estou então declarando que Cristo morreu em vão por mim, em vão por nós. Então, queridos, hoje nós estamos vendo a graça, hoje nós estamos no tempo da graça e Jesus morreu por nós. Não temos que andar por lei, não temos que fazer outras coisas a não ser crer na verdade, crer na palavra de Deus, crer nas escrituras e seguir os princípios de Deus na nossa vida. Não podemos querer fazer coisas diferentes, mas viver este evangelho. Não existe um outro evangelho. Este é o verdadeiro evangelho, o evangelho da nova aliança, o evangelho da obra consumada da cruz, o evangelho de saber que Jesus já fez tudo por mim, que Jesus já morreu por nós, já morreu por mim, que Jesus já morreu por você, e o que você precisa é aprender a acessar tudo aquilo que ele já fez por você, toda a graça dele, todas as bênçãos dele já foram dadas para nós. Nós recebemos todas as sortes de bênçãos do Senhor, tá bom? Então vamos para o próximo vídeo.